Aula de hoje. São 4 tópicos. Só 4. Coisa simples. Por quê? Porque a aula de hoje é introdutória, a próxima aula também. Depois que nós vamos efetivamente entrar no estudo dos filósofos, os autores da disciplina. Então hoje nós veremos qual a diferença entre filosofia política e ciência política. Quais são as questões usuais da filosofia política, o que normalmente filósofos políticos se perguntam, e o que caracteriza o pensamento político em cada período histórico. E, por fim, e a cereja do bolo da aula de hoje é essa, como que nós podemos classificar as posições políticas mais comuns presentes na sociedade. Eu vou, inclusive, pedir para quem estiver mais ao fundo chegar um pouco à frente, porque eu julguei que eu conseguiria jogar o projetor mais para trás, mas o fio é curto. Então, alguns slides podem aparecer uma letra um pouquinho menor. Ok, esses tópicos? Vamos botar a mão na massa? Então, vocês já fizeram teoria política no período passado. A aula de teoria política é basicamente sobre ciência política, com alguns toques de filosofia política. E qual é, afinal, a diferença entre filosofia política e ciência política? O que muda de uma para outra? Bom, ciência política ela normalmente foca em análise e manipulação de estruturas, processos e comportamentos políticos. Ela analisa e manipula, não manipular no sentido deletério da palavra, mas no próprio sentido da palavra, de trabalhar com as mãos aquilo. A origem etimológica da palavra é essa. Ela analisa e manipula estruturas políticas, como, por exemplo, partidos, sindicatos, órgãos políticos e assim por diante, processos políticos, manifestações, por exemplo, são processos, determinadas medidas de governo, determinadas políticas públicas, são processos políticos, e comportamentos políticos. Por exemplo, a inserção de um determinado tipo de ideologia na população. Quantas pessoas são a favor de determinada coisa, quantos são contra essa mesma determinada coisa, assim por diante. Então, parte da ciência política reside nisso. Analisar e manipular as estruturas, processos e comportamentos políticos. Até aqui, alguma questão? Dúvidas existenciais? Não? Pois bem, a filosofia política ela já tem um foco um pouco diferente. Normalmente existe dentro da filosofia política a teorização de como deve ser o Estado. Como deve ser o governo para a sociedade. Como ele deve funcionar. Qual a forma de governo ideal. Então a filosofia política ela trabalha com como deve ser o Estado. A ciência política, ela costuma se relacionar com outras ciências, mas com as porções mais exatas dessas ciências. Com a psicologia, por exemplo, para explicar os comportamentos das massas. Com a sociologia, pelo mesmo motivo. Com a economia e com a história. Analisar os processos históricos, analisar os fenômenos econômicos. Mas a ciência política ela tende a se relacionar com as porções mais duras, mais experimentais dessas outras ciências. Por outro lado, a filosofia política tende a se relacionar com as partes mais teóricas dessas mesmas disciplinas. Ela vai se relacionar com elas? Vai se relacionar com a economia, vai se relacionar com a psicologia, vai se relacionar com a história, vai se relacionar com a sociologia, mas sempre com porções mais teóricas e menos experimentais. Por que eu estou falando teórico e experimental aqui? Porque existe dentro dessas ciências partes estatísticas, por exemplo. Existem estudos sociológicos que são estatísticos. E existem teorias que explicam esses dados. A ciência política vai trabalhar mais com os dados duros, enquanto que a filosofia política vai trabalhar mais com a teorização em cima dos dados. Questões? Não entendeu? Por exemplo, imaginemos uma pesquisa recente que o IPEA lançou algumas semanas atrás, afirmando que, entre várias outras perguntas, uma delas foi: você acredita, para o entrevistado, que mulheres que usam roupas curtas ou têm um determinado tipo de comportamento merecem ser estupradas? E
existiam 5 tipos de resposta, 5 graus de tolerância. Discordo veementemente, discordo parcialmente, sou neutro em relação a isso, concordo parcialmente ou concordo veementemente. As duas opções do concordo, ou concordo em parte, concordo totalmente, elas somadas chegavam a 65% da população brasileira. Esse dado, esse 65%, ele normalmente vai ser trabalhado pela ciência política. Pelo fazer político, pelo agir político. Ok, um deputado, um senador ou alguém do executivo pode pegar esse dado e falar como nós vamos fazer para modificar essa visão da população. Nós precisamos de medida afirmativa para conscientizar a população a respeito de estupro, etc, etc, etc. A filosofia política já vai trabalhar com uma teorização em cima desses dados. Por exemplo, por que a população brasileira pensa assim? O que leva a população brasileira, o que leva 65% dos brasileiros a pensarem dessa forma? Então, as questões são diferentes nesse sentido. Conseguiu entender? Seria como se a filosofia política estivesse preocupada com a origem do... Sim. A filosofia política está preocupada normalmente com a origem, mas também algumas vezes com o futuro. Por quê? O presente. Porque a filosofia política ela vai teorizar como deveria ser uma sociedade ideal, via de regra. Claro que nem sempre. Mas você só consegue construir uma sociedade ideal teorizando sobre o futuro. Mas para isso você precisa entender o passado. Todo mundo entendeu? Considerações? Bom, você já adiantou um outro ponto que eu ia falar. Como é seu nome? Natália. Eu sou ruim com nomes, eu vou perguntar de novo. A ciência política ela trabalha com a política como ela é, no presente, na atualidade. É o que a política é. Enquanto que a filosofia política normalmente trabalha com como a política pode ser ou como ela deveria ser. Então, isso é parte da diferença, isso é parte da cisão. A ciência política é, ok, a política é desse jeito agora, o Estado é desse jeito, tem essas regras, a população pensa assim, como fazemos hoje. A filosofia política é, ok, é desse jeito. Por que é desse jeito? O que levou a se tornar desse jeito? E como podemos modificar para o futuro? Como podemos tornar isso melhor no futuro? O problema da filosofia política está sempre, normalmente, claro que nem todos os filósofos políticos vão entrar nessa, mas normalmente está procurando a sociedade perfeita. Infelizmente, até hoje nós não conseguimos encontrar. Mas a gente está tentando. E, importante, a filosofia política, ela frequentemente se mistura com a ciência política e vice-versa. As duas áreas caminham juntas, uma não existe sem a outra. Não tem como você falar do passado político sem falar do futuro político, dos seus planos para o futuro político, e sem falar do presente político, de como a política é hoje. Então as duas áreas estão sempre juntas. Não tem como dissociar. Por isso que muitas vezes a linha divisória é tênue, a distinção é tênue. Você pode pegar um livro de um filósofo político, ler todo ele e pensar, peraí, isso é filosofia ou isso é ciência política? Ou isso é teoria política? Pode ser as duas coisas. Talvez você não esteja enganado na interpretação. É porque as duas áreas realmente se misturam. Dúvidas? Questões? Crises existenciais? Manifestações de desapreço? Tá. Perguntem, tá, gente? Qualquer coisa, perguntem. Questões usuais de filosofia política. O que filósofos políticos normalmente fazem quando estão trabalhando? Uma das questões é, por que precisamos de um Estado? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que vocês precisam de governo? Por que governos devem existir? Essa é uma das respostas possíveis. É a resposta que o Thomas Hobbes, que é um dos filósofos que a gente vai estudar, usa. Mas existem, por exemplo, as críticas dos anarquistas, de que, ora, o Estado não é necessário, a sociedade consegue se autogerir. Ou existem aqueles que falam que o Estado deve existir por outro motivo, por exemplo, para proteger a propriedade. Ou para fomentar o desenvolvimento econômico. Há ainda os clássicos, alguns vão dizer que é para fomentar a felicidade humana, para melhorar o desenvolvimento do ser humano. Aristóteles é um que faz isso. Então, o porquê aqui,
ele tem uma dupla interpretação. O porquê de explicação e o porquê, a explicação de origem, né? O porquê de motivo, razão, justificativa para a existência do Estado. Outra questão possível. Suponhamos que precisamos sim de um Estado. Como deve ser esse Estado? Como ele deve ser organizado? Como ele deve funcionar? Claro, isso você tem que ter em vista quais são os objetivos que ele vai atender. Quais são os limites do Estado frente ao indivíduo? O que o Estado pode e o que ele não pode em relação aos cidadãos? O que os cidadãos podem e não podem em relação ao Estado? Como devem ser mediadas essas relações entre Estado e indivíduo? O Estado pode, por exemplo, entrar na sua casa e executar uma busca sem mandado judicial? Atualmente não, mas já pôde. Na história da humanidade já pôde. Até porque a invenção do judiciário é muito recente. Então, quais são os limites das relações entre Estado e indivíduo? Alguns autores vão defender que não deve existir limites. Outros vão defender que os limites são muito rígidos. Como devem ser mediadas as relações entre indivíduos? É uma pergunta importante de filosofia política. As nossas relações pessoais, trocas, contratos, casamentos, até punições, vingança. Como devem ser mediadas essas relações? E cabe ao Estado mediar essas relações? Quais são as relações entre economia e política? Como que o poder financeiro, como que o poder econômico afeta a prática política e vice-versa? Como que... Bom, aí entra a questão do poder, necessariamente. E cabe aos governantes, cabe ao Estado afetar a economia, alterar a economia, influenciar a economia? É uma questão de filosofia política. O que é poder? Já pararam para se perguntar? O que é poder? Então, fulano tal é poderoso. Tá, o que é poder? O que o define enquanto uma pessoa poderosa? Alguma propriedade, alguma capacidade que ela possui? Havendo poder, de onde ele vem? Como ele está distribuído? Qual é a origem? Como ele funciona? Que usos desse poder são justificáveis? Esse poder pode ser usado para quê? Para que ele não pode ser usado? Para que ele não deveria ser usado? E aqui, a filosofia política ela entra junto com outro campo muito interessante da filosofia, que é a ética. É a filosofia moral. Porque não basta você saber como funciona a política. Você também tem que ter em vista os fins. E os fins, eles têm que estar balizados, pelo menos para alguns autores, naquilo que é justo, naquilo que é bom. Então, como nós podemos usar o poder de forma justificável, de forma correta, de forma aceitável? Outra questão, quem pode participar na política? Criminosos condenados devem votar ou se candidatarem? Houve épocas em que negros e mulheres não podiam. Inclusive, isso é muito recente. O primeiro voto feminino no Brasil foi no Rio Grande do Norte, em 1928. Só que a ideia só foi adotada para o país inteiro em 1932, o governo Getúlio Vargas. Então, até 1932 as mulheres não votavam no nosso país. E os americanos falam que a democracia deles ela é recente porque até 1930 as mulheres não votavam. Só que até a década de 60 os negros não votavam por lá. Então a democracia deles também passou por esses períodos, inclusive com uma diferença de 30 anos entre um grupo ganhar o poder de voto e outro. Então, quem pode participar na política? Participar aqui não se resume a votar. Também é se candidatar a um cargo público, ocupar um cargo público, fazer parte de uma agremiação política, um partido, um sindicato. Isso tudo são direitos que entram na questão de filosofia política. Não só do quem pode, mas principalmente por que não, é uma pergunta importante. Por que não deveríamos permitir que fulano votasse? Ou por que deveríamos permitir que fulano votasse? Ou se candidatasse? Por aí vai. O que pode ser resumido na pergunta, quem deve possuir direitos?
Quem é considerado cidadão? Ao longo da história da humanidade, essa coisa de todos serem considerados cidadãos é algo muito recente. Na Grécia Antiga, estrangeiros não votavam, mas estrangeiro era qualquer um que tivesse nascido em outra cidade. Mulheres não participavam das assembleias públicas. Escravos, muito menos. Então, quem são os cidadãos? Quais devem ser os direitos do cidadão? O que o cidadão pode? O cidadão pode se rebelar contra o Estado? Ele tem esse direito? O cidadão pode processar o Estado? O cidadão pode comprar e vender os seus objetos, ou trocar, que seja, sem autorização do Estado? Que cidadãos podem se unir aqui a outros cidadãos? E de que forma? Com quem você pode celebrar um contrato? Com quem você pode ou não casar? O Estado limita os direitos de união civil a alguns grupos. Então, aqui entra quem pode o quê? Quais são os seus direitos? E, principalmente, por que você tem esses direitos? Por que você deve ter esses direitos? Filosofia é sempre a busca do porquê. Se após cada coisa vocês colocarem um porquê, vocês se tornarão filósofos. E qual a importância da tradição na política? Até onde as leis devem ser escritas, até onde elas devem ser por tradição. Existem países em que as leis são mais limitadas e você tem o direito comum, common law, que é o quê? A lei dos costumes. Olha, nós vamos julgar esse caso aqui baseado nos costumes da população. Se tradicionalmente sempre foi dessa forma, a tendência é que nós julguemos um caso, uma querela judicial, por exemplo, desta forma. Que elementos da sociedade podem influenciar decisões políticas do Estado? É lícito, por exemplo, o financiamento de campanha por parte de empresários? Isso é uma questão não só de filosofia política, mas também de ciência política, também de teoria política. Até onde vão os poderes de cada parte constituinte do Estado? Até onde o judiciário pode influenciar no executivo, o executivo no legislativo e assim por diante. Então essas são questões típicas de filosofia política. Eu não estou nem perto de exaurir todas aqui, são só alguns exemplos. Mas vocês provavelmente já notaram que em muitos momentos da vida de vocês já debateram essas questões antes. Então, não é preciso ter um diploma universitário, não é preciso ser professor ou aluno de uma universidade para debater filosofia política. A filosofia está aí. A gente só algumas vezes não a reconhece como filosofia. A gente pensa que está falando de outra coisa, mas a gente está falando de filosofia. Considerações. Tá chata a aula? Podem falar se tiver, tá? Eu lido muito bem com críticas. Perguntas? Não? Então vamos seguir. Períodos históricos da filosofia política. Essa é uma pintura de Cesare Macari, início do século XX, final do século XIX, não sei a data precisa da pintura. Mostrando uma disputa política que ocorreu na época do Império Romano, quando Cícero, que é um dos filósofos que nós vamos estudar, denunciou Catilina, que era um senador que tentava tomar o poder na época. Pois bem, filosofia, nós conversamos sobre isso, vocês também já viram isso na introdução à filosofia, ela se divide em 4 fases. Quem lembra? Vamos lá. Antiga, tá fácil, tá no quadro. Medieval, moderna, contemporânea. A antiga, a filosofia ela surge no século VI a.C., mas ela já não começa debatendo questões políticas e sociais logo de cara. Ela começa se perguntando sobre a natureza. Os primeiros filósofos são os filósofos da physis, são também chamados de físicos. E a gente chama algumas pessoas de físicos até hoje por causa disso. Porque eles se perguntavam basicamente como a natureza funciona, de onde vieram as coisas, as mesmas questões que os nossos físicos, cientistas naturais tentam responder hoje. De onde veio o universo? Os primeiros filósofos faziam isso.
Depois ela passa para a fase chamada humanista, quando o interesse da filosofia ela muda de foco, ela para de se perguntar sobre a natureza e começa a se perguntar por questões humanas. É aí que começa a surgir o pensamento social e político. É a fase dos sofistas que passaram para a história da filosofia com uma péssima reputação, porque eles cobravam para ensinar. Mas eles ensinavam direito, retórica, oratória e, é claro, pensamento político. Em seguida vem a fase das grandes sínteses, é a terceira. Platão e Aristóteles, basicamente, que pegaram todo o conhecimento anterior e sintetizaram e começaram a dar à filosofia a cara que ela tem hoje em dia. Essa cara que a gente conhece. A quarta fase da filosofia antiga é a fase das escolas humanísticas, é quando surgem os epicuristas, os estoicos e assim sucessivamente. Só que a filosofia, ela começa pouco depois, na sua quinta fase, a fase religiosa. Quando o pensamento cristão, já o cristianismo adotado pelo Império Romano como religião oficial, começa a adotar categorias da filosofia grega para trabalhar as suas questões, trabalhar os seus pressupostos. E é nessa fase que a filosofia antiga começa a terminar e começa a transição da filosofia medieval para a filosofia medieval. A filosofia medieval é totalmente cristã. Agora, é claro, totalmente cristã no Ocidente, perdão, porque lá no Oriente ela será totalmente muçulmana. Isso é uma longa história. Mas o interessante é que coincide mais ou menos a época, porque a filosofia antiga, a transição, o finalzinho da transição dela para a medieval, é no século V, depois de Cristo. E foi no século V, como no ano 476, que os historiadores determinaram o fim da Idade Antiga, que foi a queda de Roma, a queda do Império Romano do Ocidente. Então, felizmente coincidiu, é fácil de gravar. Até a queda de Roma, filosofia antiga. Após a queda de Roma, medieval. Não é tão simples, mas é um truque rápido e sujo para isso. Ok? Então, na filosofia política antiga, não havia uma distinção muito clara entre Estado e indivíduo. Não tinha uma noção muito clara, muito bem definida entre os conceitos de vida pública e vida privada, como nós temos hoje. Tal assunto é de fórum íntimo, tal assunto é privado, o Estado não pode interferir aqui. Não existia. O bem do cidadão era o bem do Estado, o bem do Estado era o bem do cidadão, e vice-versa. O Estado, em algumas regiões, a polis grega, ela podia determinar, inclusive, os adereços que as mulheres podiam usar, ou os cortes de cabelo que eram permitidos para os homens. Então não existia uma distinção muito clara entre vida pública e vida privada. O bem do cidadão se relacionava com o bem do Estado. Que a virtude dos cidadãos era a própria virtude do Estado. O raciocínio deles era, afinal, a nossa cidade, ou nossa nação, ela é formada de pessoas. Quanto mais virtuosas essas pessoas forem, mais virtuosa a nossa nação será. E nem todos eram considerados cidadãos. Escravos não eram, mulheres não eram, estrangeiros não eram. Em alguns casos existiam limites de idade para adquisição de direitos. Você não podia, por exemplo, votar até uma determinada idade. A gente ainda faz isso. Ou você não poderia, ou você deveria servir as Forças Armadas até uma determinada idade. A gente ainda faz isso. E assim por diante. E a principal questão da filosofia política antiga: qual a melhor forma de governo para se obter o bem dos habitantes de uma cidade ou de uma nação, do Estado, em outras palavras. Estado é uma palavra que eu repetirei dezenas e dezenas e dezenas de vezes ao longo do semestre. Vocês estarão cansados de ouvir. Vocês não vão mais aguentar repetir isso. Estado vem do latim status, que significa estar firme, o que nos traz uma perspectiva muito interessante a respeito de alguns estabelecimentos comerciais da nossa cidade. Pergunta? Dúvidas? Críticas? Oi. Que bom! Eu perdi a quarta fase. Escolas helenísticas. É a fase das escolas helenísticas. Estoicos, epicuristas e os mais relevantes. Os estoicos, os epicuristas e os
Cínicos. São as 3 escolas helenísticas mais relevantes. Existiram outras. Idade Média. Na Idade Média, o foco das questões muda. Deixa de ser como promover o bem do cidadão, como promover o bem da cidade. Passa a ser uma filosofia política voltada ao tema do poder ou ao tema do domínio. Sempre os filósofos medievais estão tentando justificar a legitimidade dos estados de determinadas formas de governo ou de governantes específicos. Sempre tinha problemas de sucessão nessa época. Então, fulano de tal é o rei por direito. Por quê? Era uma questão que atrapalhava muito os filósofos políticos medievais. Ok, temos uma monarquia aqui. Por que a monarquia é a forma apropriada de governo? Por que ela é a forma legítima de governo? Ou por que um Estado totalitário é a forma? Ou por que um Estado teocrático é a forma? Então, as questões passam a ser voltadas para esse tema. Legitimação do Estado, ou de uma forma de governo, ou de um governante. É o que nós vamos ver, por exemplo, com o Dante Alighieri, a monarquia. Ele escreve um livro defendendo a monarquia. É o que faz o Jean Baudin, já na Renascença. Ora, o que é soberania, o que cabe a um Estado, quantos direitos de interferência um Estado pode ter sobre outro, se é que pode ter algum. Então são questões desse tipo na Idade Média. É quando começa a ser formulado o nosso conceito atual de território, de poder, de forma política. Nos antigos, os conceitos de cidadania foram formados primeiro. Porque já existiam estados antes de existir a reflexão política. Na Idade Média, como mudou a configuração política, eles tiveram que legitimar tudo de novo. Perguntas? Outra questão comum na Idade Média. Quais as relações entre o poder temporal, ou seja, o poder do governante, e o poder espiritual, que é a igreja? Ora, quem manda aqui na terra e quem manda no céu? E por quê? E como? E quanto manda em cada um? Vários filósofos medievais vão dizer que a igreja é a última autoridade em matérias espirituais, mas que ela não pode interferir em assuntos políticos da terra. Isso é muito interessante, porque é uma época em que a igreja interferiu muito na política. E ainda assim os filósofos medievais estavam dizendo que ela não poderia. Outros, é claro, dirão que poderia. Mas pelo menos aqueles que passaram como os mais relevantes na história, eles já estavam trabalhando dentro da cisão entre religião e Estado. O que não significa que eles fossem a favor de permitir outras denominações religiosas dentro do Estado. Uma questão muito interessante da filosofia política medieval, que seria uma guerra justa, ou seja, em que circunstâncias o Estado poderia ser agressivo contra outro Estado, ou contra um dos indivíduos que faz parte da sociedade. É aqui que começa aquilo que no direito o pessoal chama de direito penal do inimigo. Que é como? Você tem um inimigo da sociedade, por exemplo, um criminoso. Ele ainda é um cidadão, ele ainda tem direitos. Então, quais direitos são esses? Ok, o Estado pode retirar parte desses direitos? Vamos pensar no caso atual. Pode retirar o direito de ir e vir, pode encarcerar. Certo? Pode prender o criminoso. Mas ele ainda tem certos direitos. Ele tem direito a ser alimentado, por exemplo. Ele tem direito a não ser torturado. Isso nos nossos casos, no caso de hoje em dia. Nessa época que começou esse tipo de reflexão, podemos ou não torturar os prisioneiros? Podemos ou não deixá-los com fome? Podemos ou não encarcerá-los? Podemos ou não matá-los? E também sobre outros estados. Podemos ou não invadir o país vizinho? E por quê? Sempre por quê? Então, isso tudo formava o conceito de guerra justa. Não só o Estado em relação ao cidadão, mas principalmente também o Estado em relação ao outro. Ora, podemos invadir a Terra Santa para punir os infiéis e recuperar aquele território que é nosso por direito? É uma questão tipicamente medieval. Guerra justa. Eles são infiéis. Nós temos que convertê-los à fé. Se não pela argumentação, pela espada. Perguntas? Considerações?
crises existenciais, intervenções artísticas. Vamos lá. E claro, o que leva o Estado a ser virtuoso? Já não era mais tão simples como na Idade Antiga. Bons cidadãos igual a um bom Estado. Porque eles perceberam que eles podiam ter bons cidadãos e não ter um bom Estado. Ou eles podiam ter um bom Estado apesar de ter cidadãos ruins. Isso é muito interessante, porque os medievais, alguns vão considerar que Roma teve aquele poder imenso, mas era uma nação de pagãos. Nenhum deles era cristão, o cristianismo não existia ainda. Então era possível um Estado ser virtuoso, ser poderoso, ter grandes territórios, assim por diante, e isso não depender da fé dos seus cidadãos. Isso é um argumento que alguns filósofos medievais vão usar. Percebam o seguinte, a filosofia medieval é feita por monges, ela é feita por padres, que é quem tinha acesso à educação na época, era dentro dos mosteiros, dentro das universidades, que eram todos dentro das igrejas, era quem tinha acesso à leitura, era quem era alfabetizado em latim, e ainda assim eles viviam criticando a igreja. Não é que eles criticassem, mas é mais como se eles fazem uma reflexão bem pé no chão das coisas. Alguns assuntos que para nós hoje são tabus, na Idade Média eram tranquilos. Agostinho fala, por exemplo, sobre aborto, em determinada obra dele. Hoje em dia é muito raro você ver um religioso disposto a discutir o assunto tão abertamente. Idade Moderna. Idade Moderna tem um problema. A Renascença. A Renascença está com um pé na Idade Média e um pé na Idade Moderna. Alguns historiadores da filosofia eles defendem que a filosofia renascentista devia ser uma categoria à parte. Mas a maioria encaixa a Renascença dentro da Idade Moderna. E toda a filosofia política da Idade Moderna ela é voltada para a justificação da existência do Estado ou para a sua estrutura. Ou seja, por que o Estado é necessário? Foi a resposta que esqueci seu nome. Natália, falei que ia perguntar. Por que o Estado é necessário? Segundo Thomas Hobbes, por exemplo, é para impedir a guerra de todos contra todos, é para garantir a segurança. Thomas Hobbes foi um filósofo da era moderna. De onde vem o poder do Estado, de novo? Aí já não é mais o uso do poder, como na Idade Média, mas sim de onde ele vem. Como esse poder deve ser distribuído? Quem deve ter possibilidade de fazer o quê para que o Estado funcione? Quais são as atribuições do Estado? O que o Estado deve prover para os seus cidadãos? Qual é a melhor forma de governo? É a monarquia? É a república? É a tirania? Essa questão ela já existia na Idade Antiga, mas ela é retomada na Idade Moderna. Os antigos se perguntavam sobre isso, mas normalmente chegavam apenas a algumas respostas bem limitadas. Eles falavam, olha, o melhor governo seria se tivesse um único rei virtuoso, Aristóteles, né, aqui no caso, que fosse capaz de executar tudo corretamente. Mas, não havendo alguém com todas essas qualidades, com toda essa excelência, é melhor distribuir o poder entre os cidadãos. Então é melhor que uma grande maioria tenha direito a debater, a votar, etc. Então, os antigos eles faziam as reflexões muito nesse nível. Os modernos, eles retomaram essa reflexão e se perguntaram de novo, qual a melhor forma de governo? Como devem ser implementadas as mudanças no governo? Se a forma atual não é a melhor, mas se eu consigo imaginar uma melhor, como eu vou fazer essa transição? Como eu vou fazer essa mudança? É através de uma revolução? Ou é através de uma mudança lenta e gradual? Os cidadãos possuem o direito de se revoltarem contra o seu Estado? Eles possuem o direito de, por exemplo, pegarem armas e derrubar um tirano? Vários filósofos modernos dirão que sim. Outros dirão que não. Como se justifica a existência da propriedade? Por que eu posso dizer, isso aqui é meu, essa caneca é minha? Baseado em que eu posso dizer isso? E aí as respostas variam. Locke vai dizer, por exemplo, que você se apropria das coisas através do trabalho que executa nelas, com o seu corpo.
ou através de trocas com outros cidadãos. Proudhon já vai chegar ao ponto de dizer que toda propriedade é um roubo, sem exceção. Então, as respostas variam muito. Como se dá a aquisição dessa propriedade? Como seriam as trocas também entre cidadãos? O que é soberania? O conceito de soberania, o que torna um Estado soberano? O que impede que outros interfiram no Estado? Que nível de liberdade, que tipo de decisões são possíveis sem eliminar a soberania de um Estado? Ou, reformulando essa pergunta, alguma estrutura externa pode exercer poder sobre o Estado? Outro país pode exercer poder sobre o nosso, por exemplo? Uma polêmica recente que retomou essa questão, bem antiga na filosofia política, foi o julgamento do mensalão. Porque os julgados não podiam apelar, já que eles foram direto para o STF, o processo foi direto para o STF. Então, foi questionado se eles poderiam apelar à Corte Interamericana. E um dos argumentos que um dos juízes do STF deu foi: isso romperia a soberania da nação, porque nós teríamos uma outra nação julgando uma situação, suposto crime dentro do nosso país. Então a soberania da nação, do Estado brasileiro seria solapada. Essa foi a justificativa que um dos ministros deu, que foi acatada pelos demais em voto, mas vários juristas criticaram essa justificativa, dizendo que o conceito de soberania que ele usou era ultrapassado, era do século XV. Outros concordaram. Então, a questão está viva até hoje. Pois bem, até aí, perguntas? Perguntem, por favor. Eles estão tão caladinhos. Na Idade Contemporânea, a filosofia política já muda de foco de novo. Ela passa a ser voltada, todas as questões são cumulativas. Todas as questões que já foram feitas na antiga, na medieval e na moderna estão na contemporânea. Assim como questões da antiga estão na medieval. As questões de filosofia política são cumulativas, mas o foco muda. Na Idade Contemporânea, a filosofia política se volta para as relações entre Estado e indivíduo. Qual deve ser o tamanho ideal de um Estado? Há quem argumente que um Estado muito grande, com plenos poderes, seja melhor. Há quem argumente que quanto menor o Estado, melhor para o cidadão. Teoria do Estado mínimo. Ou ainda, é possível uma sociedade sem Estado? Os primeiros anarquistas eles estão na transição da filosofia moderna para o início da filosofia contemporânea. Eles estão no final do século XIX. Então eles estão naquele momento de transição se questionando: é possível viver sem o Estado? Como os poderes econômicos influenciam a política? De novo, foi retomado. Mas aqui não é só o influenciar do agir político da superestrutura, mas também influenciar os indivíduos. Poderes econômicos podem, por exemplo, cooptar determinados indivíduos para fazer militância? Essa é uma questão. Não tanto uma questão de se podem ou não ser justo ou não, mas mais uma questão de como ou por que isso acontece. O Estado deve efetuar a distribuição de riqueza? Ele deve taxar os mais ricos para ajudar os mais pobres? É uma questão da filosofia política contemporânea. Se sim, como justificar isso? Como justificar sem que pareça uma apropriação indébita? Você ser tomado dos seus bens para ajudar outra pessoa. É possível abandonar a propriedade privada? É possível viver sem propriedade privada? Não é propriedade pessoal, tipo sua escova de dentes, mas algo como o seu carro, seu apartamento. É possível coletivizar as coisas. Por que isso entra como questão de filosofia política contemporânea? Marx é um filósofo contemporâneo. Ou ainda, deve-se restringir os limites da propriedade privada? Grandes fortunas devem ser taxadas mais do que pequenas fortunas? Para evitar esse acúmulo excessivo?
Qual deve ser a relação do Estado com as minorias populacionais? Ações afirmativas são justas? Cotas. Cotas para minorias étnicas, cotas para minorias religiosas, cotas para pessoas com necessidades especiais, como foi aprovado recentemente. 20% das vagas de concurso para pessoas com necessidades especiais. Como a degradação das esferas públicas de debate afeta o Estado? Essa é uma questão que vai ser muito questionada pelo Habermas e pela Hannah Arendt. Ora, o que faz com que o debate público se degrade? O que faz com que as pessoas se tornem cada vez mais radicais? Que elas parem de debater e se fechem nas suas próprias posições. Quais são os deveres e os direitos dos cidadãos? Novamente, o que eu posso ou não fazer em relação ao outro cidadão e em relação ao Estado? Como devem ser feitas as leis? Quem decide como são feitas as leis? E com base em quê? É possível, por exemplo, que a crença religiosa de uma maior parte da população, de uma maioria da população, ela afete a legislação? Isso deveria ser considerado justo, porque eles são a maioria, ou injusto, porque o Estado não deveria se basear nisso? Quais devem ser os critérios para decisões jurídicas? Isso é muito importante. Eu posso julgar de forma neutra, se eu for um magistrado? Isso é realmente possível? Magistrados são de fato neutros ou eles carregam suas convicções? E até onde eles podem deixar suas convicções afetarem o seu julgamento? Eles devem usar como critério somente o que está na lei ou os costumes do povo também? Até onde vai a interpretação da lei? Até onde vai a questão do precedente? Como é que uma decisão judicial anterior afeta a próxima? Então, tudo isso são questões de filosofia política atual. Por fim, como se dá o funcionamento das estruturas estatais que concentram poder? Órgãos políticos, por exemplo. Ou qualquer tipo de estrutura, as Forças Armadas. As Forças Armadas possuem imenso poder. Afinal, eles têm armas. Como se dá o funcionamento dessa estrutura? Como deveria ser o funcionamento dessa estrutura? Precisamos alterá-la ou não precisamos alterá-la? Se precisarmos, como fazer isso? São todas questões de filosofia política e também de ciência política. Perguntas, debates, bocejos. Tá bom. A cereja do bolo agora. Vamos ver quanto tempo falta. Como classificar as posições políticas mais comuns? Isso é essencial para o semestre. A gente não vai conseguir ter nenhum tipo de debate ao longo do semestre se não levar esse tema em consideração. Então aproveitem. Normalmente a gente faz isso aqui. Esquerda ou direita? Fulano é de esquerda, fulano é de direita. Ou nas suas variações. Fulano é um petralha ou fulano é um reaça coxinha. Como tem sido usado muito nas redes sociais. Eu tinha montado uma lista disso, mas é melhor não, né? Há todo tipo de... Esquerdopata é uma boa. O problema é que não é tão simples. Se vocês conversaram com alguém no ano passado, 2013, ao longo das manifestações de junho, julho, agosto, enfim, até hoje, vocês devem ter visto coisas como a pessoa dizendo que é de direita, por exemplo. Não, eu sou a favor do livre comércio, da propriedade privada, isso aqui. Mas eu acho que todas as escolas devem ser públicas, bancadas pelo Estado. Eu acho que o sistema público de saúde deve atender a todos os cidadãos, sem exceção. E ser bancado pelo Estado. Eu acho que deve sim haver taxação de grandes fortunas para ajudar os mais pobres. Aí você pensa assim, esse cara realmente é de direita? Ao mesmo tempo você via a mesma coisa na esquerda. Você viu o cara falando, não, eu sou de esquerda porque eu sou a favor disso, a favor daquilo, papapá. A produção tem que ser coletivizada, a gente deve implantar o socialismo de Estado aqui no Brasil e tal, não sei o quê. Mas eu sou contra, por exemplo...
o direito da minoria tal. Ora, como assim? Isso é uma posição tipicamente de esquerda. Então, por que tem esse grau de variação? Por que a gente não pode simplesmente dizer direita ou esquerda e encerrar o debate? Por que isso é difícil? A divisão tradicional entre direita e esquerda, ela vem da Revolução Francesa. Essa pintura é famosa, apesar dela ter sido pintada depois da Revolução Francesa, porque o artista nasceu depois. A Liberdade Guiando o Povo, por Eugène Delacroix, que mostra os grandes ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. O que acontece? Esses dois termos, direita e esquerda, surgiram em 1789. Foi quando ocorreu a Revolução Francesa e depois eles foram ganhando espaço na era napoleônica. Nas palavras de um político da época, um deputado, Barão de Gaulle, nós começamos a reconhecer uns aos outros. Aqueles que eram leais à religião e ao rei ficaram sentados à direita, de modo a evitar os gritos, os juramentos e as indecências que tinham rédea livre no lado oposto. Ou seja, aqueles que apoiavam o rei, e ele, pelo visto, era um deles, sentavam à direita do parlamento. Aqueles que eram a favor da revolução, da reforma, sentavam à esquerda. Aí a origem da esquerda e direita. Aí a origem. A direita era o partido da monarquia. E a esquerda era o partido da república, que pretendia transformar a França numa república. O interessante é que o partido da república era o partido da burguesia. Era o partido dos pequenos comerciantes e também de alguns grandes comerciantes. Que eles queriam acabar com aquela estrutura feudal ainda da monarquia. Para quê? Para facilitar os negócios. Então, ironicamente, o que era esquerda na época é o que hoje a esquerda chama de burgueses. Essa é a grande ironia da situação. Oi? É engraçado. Na verdade, os próprios burgueses são a grande ironia, né? Que antes iam contra o homem de Estado, aí lutaram tanto como esquerda, depois contra o Maquiavel explica. Maquiavel explica. Segura a onda em algumas aulas. Mas sim, é uma imensa ironia. Porque os termos eles foram mudando de significado ao longo do tempo. Mas parte do sentido original permanece. Nós tendemos a associar à direita quem é continuista. E nós tendemos a associar à esquerda quem pretende que se mude algo no Estado, quem é reformista. Não é tão simples. É óbvio que existe gente de direita reformista e existe gente de esquerda que é continuista. Mas essa era a visão da época e parte desse significado é carregado até hoje. Só que alguma outra parte desse significado, ela mudou também. Já não falamos mais em monarquia, por exemplo, quando falamos de direita. Até existe uma direita monarquista, mas ela é ínfima. Nós já não falamos, por exemplo, de esquerda dominada por grandes comerciantes. Existe, mas não será a maioria. Considerações? Perguntas? Manifestações de revolta? Oi? Só tem direita e esquerda, não tem pra cima, baixo. Tem, vou chegar lá. Calma. Outra coisa que atravancou o debate, Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, vocês devem se lembrar das suas aulas de história, o mundo ficou dividido entre dois grandes blocos. O bloco capitalista, dominado pelos Estados Unidos, e o bloco, entre aspas, comunista, o termo é um pouco inapropriado, dominado pela União Soviética. O mapa, ele mostra como era a divisão de poder em 1980, o mapa da Universidade de Notre Dame. Os países da OTAN estão em azul escuro. Países aliados dos Estados Unidos estão em azul claro. Percebam que o nosso país está em azul claro. Países do Pacto de Varsóvia estão em vermelho escuro. Em vermelho claro estão outros países aliados da União Soviética. E os pontos são as guerrilhas. Os pontos vermelhos são onde havia guerrilhas de esquerda, contra o alinhamento político do país, que era alinhado aos Estados Unidos. E os pontos azuis é onde havia guerrilhas de direita,
a favor dos Estados Unidos em países que eram aliados à União Soviética. Os países em si eram neutros, ou é muito difícil definir qual era a real posição deles. Isso aqui foi o que atravancou muito o debate, porque até hoje, se você fala esquerda em algum lugar, as pessoas entendem comunista. Em qualquer lugar que você falar direita, as pessoas vão entender capitalista. Por quê? Por causa da Guerra Fria. Como o Muro de Berlim caiu em 89 e a fim mesmo da Guerra Fria foi em 91, ainda é muito recente. E as pessoas não se adaptaram muito bem ainda à complexidade que o debate tomou depois disso. Elas continuam simplificando da mesma forma que simplificavam na época. E por que simplificavam na época? Por causa da propaganda. Porque tanto o bloco dos Estados Unidos quanto o bloco da União Soviética faziam a sua propaganda, tentando estimular a população a aceitar os valores que eles pregavam e rejeitar os valores do inimigo. A Guerra Fria foi principalmente uma guerra ideológica. Foi uma guerra de propaganda. Só que isso não esgota o debate. E aí entra aquilo que você falou. O David Nolan, que foi um congressista americano, um político, um ativista, ele, em determinado momento, em 1969, ele percebeu que a distinção tradicional da Guerra Fria entre direita e esquerda, ela não era satisfatória. Ela não esgotava a classificação possível de posições políticas. Ela não deixava espaço para algumas ideologias mais complexas, como aquelas que eu mencionei no início. Afinal, existe todo tipo de capitalista, existe todo tipo de socialista ou comunista. Alguns serão mais autoritários, outros menos. Alguns acreditarão mais no livre mercado, outros menos, e por aí vai. Alguns acreditarão mais em distribuição de riqueza, outros menos. Existe uma certa medida, existem nuances de cinza entre esse vermelho e azul do mapa da Guerra Fria. E por considerar essa divisão simplista, o Nolan publicou em 69 numa revista, que não era uma revista científica, ele não era um acadêmico, ele não era um professor universitário, ele era um político. Um político instruído, mas um político. Uma forma de analisar de outra maneira as posições políticas tradicionais. Como seria isso? Ele criou um segundo eixo. Ele passou a dividir as posições políticas entre um eixo de liberdade econômica e um eixo de liberdades individuais. E a variação se daria dentro desse plano cartesiano. Vocês lembram, né? Plano cartesiano, eixo X na horizontal, eixo Y na vertical. Você cria uma figura bidimensional. O que acontece? Ele passou a chamar de libertários aqueles que pregavam maior liberdade econômica e maior liberdade individual. O que eu quero dizer quando eu falo de liberdade individual? Interferência do Estado sobre questões privadas do cidadão. Por exemplo, uso de substâncias. Eu fumo tabaco se eu quiser, ou não. O Estado deve proibir isso? Nos Estados Unidos já havia sido implementada alguns 30 anos antes do Nolan fazer isso, a lei seca. Então, o Estado pode proibir uma questão de fórum íntimo, como o que você decide consumir ou não? É uma questão de liberdade individual. E ele chamou de totalitários aqueles que não acreditavam que tantas liberdades individuais deveriam ser cedidas aos cidadãos. Aqueles que acreditavam que o Estado deveria ter um poder maior de influência sobre as decisões privadas. Só que aqui existe um movimento. Não é tão simples como, o Estado quer me proibir de fazer as coisas. Mais ou menos. O uso de cinto de segurança é obrigatório. O uso de cinto de segurança é uma interferência do Estado na sua decisão privada sobre usar ou não aquele item de segurança do carro. Acredito que ninguém aqui se oporia a esse tipo de legislação. Diria, não, o Estado está ferindo minha liberdade. Mas isso é uma interferência de cunho autoritário por parte do Estado dentro desse diagrama aqui que o Nolan estabelece. Porque o Estado está interferindo numa decisão privada sua.
Ao mesmo tempo, ele dividiu o eixo econômico entre direita e esquerda. Direita, os defensores do livre comércio, livre propriedade, assim por diante. E esquerda, aqueles que defenderiam coletivização da propriedade privada, redistribuição de renda e assim por diante. Notem, existe aqui um juízo de valor. O Nolan não escolheu esses termos de forma neutra, ele não era um santinho. Ao termo totalitário está associado uma carga emocional muito grande. Ao termo libertário está associado uma carga emocional muito grande. Então, como ele é um dos fundadores do Partido Libertário dos Estados Unidos, ele estava querendo puxar a sardinha para o lado dele. Ele não era tolo. Mas nós, é claro, seres pensantes, inteligentes e racionais, segundo dizem os filósofos, somos capazes de abstrair um pouco isso. A gente poderia considerar que, apesar do uso do termo, a gente pode tentar analisar de uma forma neutra essas posições políticas. E outra, você deve estar observando no gráfico que ele associava aos totalitários o termo populista. Populista por quê? Porque as decisões do governo seriam baseadas naquilo que a maior parte da população acredita. Se a maior parte fosse de uma determinada religião, por exemplo, o Estado iria estabelecer o ensino daquela religião nas escolas. Vamos supor. Isso agradaria a maioria. E o Nolan via isso como uma medida populista. Perguntas? Vai ficar mais claro agora. O que hoje em dia nós fazemos com esse gráfico para analisar posições políticas é mudar a posição dos eixos e cruzar um com o outro, para criar 4 quadrantes que tornem a análise mais fácil. Por que isso? O Nolan também não foi o primeiro a fazer esse tipo de classificação. Ele publicou o artigo na revista Sociedade para a Liberdade Individual. Ele criou o gráfico em 69, apresentou um esboço, mas só publicou o artigo completo em 71. O nome do artigo era Classificando e Analisando Sistemas Sociopolítico-Econômicos. Só que, em 1950, um pesquisador acadêmico, Leonard Ferguson, já falava em 3 escalas diferentes de análise, fora de direita e esquerda. Ele falava em religiosidade, humanitarismo e nacionalismo. Ele analisava em 3 eixos. Ele tentava colocar num gráfico com 3 variáveis diferentes. O Hans Eysenck, outro pesquisador, nesse caso um psicólogo, em 1956, ele falou do fator R, que era o radicalismo, e o fator T, que na língua original é tender-mindedness, seria algo para a nossa língua como maleabilidade de pensamento, ou algo do tipo. Então, essa ideia também não é totalmente original do Nolan, embora ele tenha tomado maior parte do crédito. Como funciona? Peço que vocês prestem bastante atenção nesses slides, deu muito trabalho para preparar. Peguemos o eixo X, o eixo horizontal. Esse aqui é o eixo de liberdade econômica. Em uma dos extremos a gente coloca a maior interferência do Estado, o que nós vamos comumente chamar de esquerda. Em outro dos extremos a gente coloca a menor interferência do Estado, é aquilo que normalmente nós chamamos de direita. Ou seja, quanto mais o Estado interfere na economia, mais à esquerda ele está. Quanto menos o Estado interfere na economia, mais à direita ele está. No extremo total da interferência, nós temos aquilo que chamamos de socialismo de Estado. Por que socialismo de Estado? É o que a União Soviética tentou fazer na época da Guerra Fria. Toda a produção ela é gerida pelo governo e redistribuída para os cidadãos. Não é o socialismo ideológico, político, utópico, o termo que vocês preferirem, filosófico, pregado inicialmente, mas ele é o que efetivamente existiu no campo político, que foi executado pelo Estado, por isso essa distinção. No outro extremo, nós temos o neoliberalismo pós-1960. Por quê? Porque o termo neoliberalismo, na sua origem, que é na década de 30, ele não queria dizer isso que ele quer dizer hoje. Ele era, na verdade, uma tentativa de fazer concessões à propriedade privada
para atender anseios sociais da população. Só que após a década de 60, ele adquiriu esse contorno de total liberdade de comércio, de negócio, sem regulação nenhuma. E é nesse contexto que nós estamos falando aqui. No total extremo da direita, ali do eixo, nós temos o neoliberalismo. Só que no meio, nós temos todas as outras posições possíveis, que não são nem socialistas de Estado, nem neoliberais. Nós temos toda uma variância aí, e é aqui que a maior parte da população vai se encaixar, em termos de crença política. Até aqui, dúvidas? Perguntas? Debates? Querem que eu volte o slide? Então, tá bom. O outro eixo. O eixo vertical. Esse é o eixo das liberdades individuais. Em um dos extremos nós teremos a menor interferência do Estado, que é aquilo que nós chamamos, usando a terminologia do Nolan, de libertário. E no outro extremo nós temos a maior interferência possível do Estado, que usando a terminologia dele é aquilo que nós chamamos de autoritário. Algumas medidas eu já citei, por exemplo, exigir que você use determinado equipamento de segurança quando estiver dirigindo. É uma medida que seria considerada nesse eixo como autoritária, porque o Estado está exigindo uma decisão íntima sua, ou te proibir de utilizar uma determinada substância, ou seguir uma determinada religião, e assim sucessivamente. O eixo libertário seria a menor interferência possível do Estado nessas questões de foro privado. No extremo da menor interferência possível, está o anarquismo, que é a total ausência de Estado. Qual que é a menor interferência possível do Estado sobre o cidadão? É não existir o próprio Estado. No outro extremo, está aquilo que nós chamamos de fascismo. Qual a maior interferência possível do Estado sobre o cidadão? Um sistema como foi o fascista na Itália, na Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial, que interferia em absolutamente tudo. Os locais que você podia transitar, as roupas que você deveria vestir, com quem você deveria se relacionar, com quem você deveria se relacionar em qualquer âmbito. Você não podia fazer um negócio com um judeu, por exemplo, na Alemanha. Então, esse seria o extremo no qual o Estado interferiria em todas as suas decisões íntimas. Oi. Ela se enquadra em parte. Porque muitas decisões, sim, existia interferência pesadíssima do Estado, mas não todas. Ao ponto de que alguns artistas conseguiram lançar músicas contra a ditadura durante o próprio período da ditadura. Agora, a própria ditadura militar brasileira ela tem fases. Ela tem fases em que ela foi mais fascista e tem fases em que ela foi menos fascista. Já para os idos de 1984, 85, quando estava terminando, ela foi bem mais liberal. Foi o governo do Figueiredo, João Batista Figueiredo. O governo do Castelo Branco foi repressão total. Então, ela tem também suas fases. Que é o quê? É basicamente a ideologia do governo caminhando nesse eixo. Às vezes mais voltado para a maior interferência do Estado, às vezes menos voltado. Mas ainda dentro de um grande nível de interferência. Nós sabemos, afinal, foi uma ditadura. Se você discordasse, você era preso, torturado e possivelmente morto. Então, sem nenhum tipo de ingenuidade em relação a isso. É um regime totalitário, de qualquer forma. A questão é quão totalitário ele era, que está justamente aqui. Como que ele caminha na escala. Quão mais voltado para um extremo está e quão mais voltado para outro está. Porque a escala não é feita das pontas, ela é feita de todo esse contínuo da reta. E a grande diversão aqui é quando a gente junta os dois eixos. Quando você junta o eixo econômico com o eixo de liberdades individuais. Porque você passa a poder classificar as pessoas em diferentes posições. Você passa a poder falar em, por exemplo, libertarianismo de direita e libertarianismo de esquerda. Ou em autoritarismo de direita e autoritarismo de esquerda. Então, o governo militar, qualquer que seja o nome que você queira chamar, governo militar, golpe militar, ditadura militar, revolução constitucional, blá, 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 ele está necessariamente abaixo do eixo de
do eixo horizontal. Por quê? Porque ele foi autoritário. Ele interferia muito nas liberdades dos cidadãos. O debate é quão para baixo estava em cada época, em cada fase. Em algumas ele está bem perto do extremo, em outras ele já está mais próximo do meio. E é claro, aí entra o debate de quão mais à direita ele está e quão mais à esquerda ele está. Considerações? Perguntas? Nada? Crise existencial. Professor, qual é o sentido da vida? Tá bom, vou passar, hein? Com isso aqui, a gente pode colocar alguns líderes mundiais dentro dessa classificação. Podemos caminhar com eles. Por exemplo, já que você mencionou a ditadura militar brasileira, peguemos um caso de uma ditadura em outro país. Adolf Hitler, ele está ali no extremo inferior do gráfico. Ele está no final da escala do autoritário. É o maior exemplo possível de um governante autoritário, é ele. É o maior. Ora, ele pegava as pessoas que ele julgava inferiores e mandava para campos de concentração. Não dá para fazer muito diferente disso. Foram 6 milhões de mortes só de judeus, fora os demais. Agora, existe um debate a respeito da posição do Hitler, se ele está mais à esquerda ou mais à direita no gráfico. Se ele está ali onde eu coloquei ou numa posição diametralmente oposta do outro lado do eixo. Por quê? Porque em determinada fase da vida dele, ele apresentava determinadas posições que eram identificadas mais para um lado, e em determinada fase ele apresentava posições mais para um outro. Eu decidi classificá-lo como sendo da direita. Por quê? Devido aos inúmeros discursos que ele fez após tomar posse, falando que ia defender a propriedade privada e ia defender o lucro das grandes empresas. Então eu levei isso em consideração. Outro exemplo de um autoritário, não tão autoritário, bem menos, mas de direita, George W. Bush, ex-presidente dos Estados Unidos. Ele interferia muito nas decisões privadas dos cidadãos, como por exemplo, criminalização das drogas, aborto, questões como essa, vigilância de comunicação dos cidadãos, contratos, regras para contratos, etc. Só que ele está bem menos autoritário, é claro, do que o Hitler. Margaret Thatcher, a famosa Dama de Ferro, ela não ganhou esse apelido à toa. Ela era muito dura em tudo que fazia. Ela é mais autoritária que o Bush e menos autoritária que o Hitler. Só que ela está muito mais à direita do que todos os dois. Porque ela era muito mais defensora do neoliberalismo do que os dois. Ela era efetivamente uma defensora do neoliberalismo. Para o alto, o libertário, por exemplo, de direita, Milton Friedman, filósofo econômico, político, teórico econômico, na verdade. Para ele, a interferência do Estado sobre a economia deve ser mínima, mas muito pequena. Alguns dos seguidores dele hoje em dia defendem até a privatização da água. Privatização de um recurso natural essencial. Por quê? Ora, tudo é passível de exploração econômica. Então, é um grau extremo de liberdade econômica. Mas, ao mesmo tempo, ele afirmava que o Estado não deveria interferir em questões privadas dos cidadãos. Como, por exemplo, no que eles podem ou não deixar de consumir. Então, ele seria aquilo que nós chamaríamos de um libertário de direita. Do outro lado, Nelson Mandela, falecido recentemente, foi presidente da África do Sul. Antes disso, ele foi guerrilheiro, ele passou muitos anos preso. Ele defendia um grau muito mais alto de liberdades individuais do que, por exemplo, o Friedman. Mas ele não era um adepto da total liberação econômica. Ele era bem mais moderado quanto a isso. Ele estava mais voltado para a esquerda. Ele já está no eixo da esquerda do gráfico. Ele pregava, por exemplo, que o Estado deveria efetuar redistribuição de riqueza e medidas afirmativas para beneficiar a população que não é tão... não nascer em berço de ouro.
Não tem tantas oportunidades quanto os demais. Gandhi pregava uma interferência muito maior do Estado sobre a economia. Gandhi, vocês devem se lembrar, ativista que conseguiu basicamente expulsar a Inglaterra da Índia com uma revolução pacífica, sem pegar em armas, sem revidar as violências que ele sofreu. Ele era menos libertário que o Nelson Mandela. Ele acreditava que o Estado poderia interferir em algumas decisões particulares dos cidadãos, particularmente questões, por exemplo, como a possibilidade do cidadão fazer mal a si mesmo. Isso é um grau menor de liberdade. Só que ele estava muito mais à esquerda do que o Mandela. Ele estava muito menos focado para a questão do capital. Tanto que parte da revolução que ele conseguiu executar foi como? Foi negando o comércio de sal na Índia. Os ingleses estavam explorando o sal, estavam aumentando os impostos sobre o sal, e ele falou para o pessoal, peraí, sal é um bem coletivo. A gente pode pegar a água do mar, ferver, deixar a água evaporar, que você vai ter sal. Esquece isso, é um recurso natural que deve estar à disposição de todos. Por outro lado, no outro extremo do gráfico, nós temos o Stalin. Stalin, um dos líderes mais duros da União Soviética, ele foi também um fascista, aos moldes de Hitler, mas não tão radical quanto o Hitler, por incrível que pareça. Embora os dados estatísticos mostrem que ele tenha matado muito mais gente, mas também porque a população da União Soviética era muito maior do que a da Alemanha. Agora, o regime dele, por mais duro que tenha sido, ele ainda permitia algumas liberdades individuais aos cidadãos. Não tinha liberdade de imprensa, não se engane, não sejam ingênuos, não tinha total liberdade de manifestação política, mas tinha algumas liberdades, por exemplo, de contrato, de troca, enfim. E ele é totalmente à esquerda. Ele efetivamente estatizou a economia da União Soviética. Toda a produção ia para o governo redistribuía. Tudo era controlado pelo governo. O governo, ele dominava todos os setores da sociedade. Tudo tinha algum órgão burocrático que controlava. É interessante, um amigo meu estava me contando que ele conseguiu reduzir o desemprego na Rússia a níveis mínimos numa determinada época, como esquadrões de varredores de rua. Contratava as pessoas que estavam desempregadas para serem varredores de rua. E aí passava, para varrer uma rua de uma pista, por exemplo, 10 pessoas com vassoura varrendo. Eles tinham empregos, mas, ok, camuflou a estatística, mas pelo menos a pessoa tinha um emprego. Eu pensei que ele reduzido matando as pessoas. Também foi feito. Os opositores políticos dele normalmente iam para os gulags. Mas isso não é novidade. Os opositores políticos do Stalin iam para os gulags, os opositores políticos do Hitler iam para Auschwitz, e os nossos opositores políticos na época da ditadura iam para o DOPS. Isso não é nenhuma novidade. Regimes totalitários, eles tentarão eliminar os opositores políticos. Seja através de propaganda, tentando convencer a não fazer parte da oposição, seja através da eliminação física, matando. Em alguns casos, até podando o direito do opositor de falar. Censura. Censura da imprensa, censura da arte, censura de música, cinema, etc. Por quê? Porque se o opositor não pode falar, ele não pode propagar a ideia dele. E se você efetuou propaganda ao mesmo tempo, você está propagando a sua ideia. No final, na balança, você ganha no número. Questões aqui? Boa pergunta. Vamos começar então a classificar os nossos líderes atuais. Mas antes disso, eu quero lembrá-los o seguinte. A maior concentração de eleitores ou apoiadores políticos possíveis normalmente gravita em torno do centro do gráfico. Por quê? É muito raro você encontrar uma pessoa tão radical a qualquer um dos 4 eixos, qualquer um dos 4 pontos extremos. É difícil você encontrar um total fascista na rua. É difícil você encontrar um total anarquista na rua. É difícil você encontrar um total socialista ou comunista na rua. Não, a população de forma geral. Os mais radicais são efetivamente mais raros. Se você questionar, ainda que a pessoa assuma o rótulo para si, eu sou, por exemplo, anarquista. Conheci alguns. Aí você começa a perguntar, mas peraí, que tipo de Estado você acredita? Você acha que deveria, por exemplo, ser liberada
liberado o consumo da maconha. Não acho. Peraí, então você acredita que deve ter alguém para regular, então não acredita em Estado. Então, ele não é um total, ele não está no extremo do eixo. Você pega um fascista completo. Fascista completo é o que acredita numa sociedade totalmente militarizada. É um regime quase que espartano. Agora, você vira para um cara que se alegue fascista, embora hoje em dia seja muito difícil quem vai admitir abertamente isso, e você pergunta, não, mas vem cá, todo mundo deve servir as Forças Armadas, o país inteiro deve ser militarizado, opositores políticos devem ser mortos. Não precisa matar, deixa só, restringe a liberdade de imprensa, por exemplo. Bom, então peraí, não é tão fascista quanto a gente acredita. Então, os extremos totais, eles são mais raros. A maior concentração da população, ela gravita em torno do centro. E não só isso, como a boa parte da população muda de oposição dependendo da fase da sua vida. Existe muita gente que prega determinadas ideologias na juventude e prega outras quando chega à maturidade. E isso varia em qualquer um dos lados. Você vai ter gente da direita virando de esquerda, gente de esquerda virando da direita, gente libertária virando autoritária, assim por diante. As pessoas gravitam em torno do centro. Os mais radicais, eles são sempre mais raros. Só que, como é seu nome? William. Isso varia de acordo com a cultura do país. Alguns países terão uma população mais alinhada a algum desses quadrantes. Alguns países têm uma proporção maior de pessoas de esquerda na sua população. Alguns países têm uma proporção maior de pessoas de direita. Alguns países têm mais libertários. Alguns países têm mais autoritários. Isso não só varia de acordo com a cultura do país, como varia de acordo com épocas. Por exemplo, a França, alguns anos atrás, teve uma manifestação gigantesca nas ruas de Paris, em que os cidadãos estavam se opondo a uma legislação recém-aprovada que permitia a união civil entre homossexuais. Seriam conservadores, seriam autoritários, porque eles acreditam que o Estado deve interferir nisso, se a gente colocar nos termos desse gráfico. Mas a França nem sempre foi assim. Há 2, 3 décadas isso teria passado batido por eles, pela população. O próprio Brasil não foi sempre desse jeito que é hoje. Se você analisar, Brasil na década de 30, Brasil na década de 60, às vésperas do golpe, Brasil durante a primeira fase da ditadura, durante a segunda fase da ditadura, ou hoje em dia, você vai ver vários Brasis diferentes. Então, a tendência da população muda. O grande segredo aqui é, já que a maioria gravita em torno do centro, é aqui que você, na sua atividade política, vai encontrar apoiadores. É aqui que você vai encontrar militantes, eleitores e assim por diante. E é por isso que, às vezes, partidos mais radicais se elegem com base no voto de uma minoria. Vamos usar algum recurso aqui que eu não tenho estreado ainda desse projetor. Por exemplo, um partido se elege pregando uma posição neste local aqui, onde está o cursor do gráfico. Ele vai fazer o que depois de entrar no poder? Ele vai se aproximando do centro, gradualmente. Quanto mais tempo ele permanecer no poder, mais ele tende a se aproximar do centro. A menos que fatores internos ao partido limitem isso. Por quê? Porque é onde ele vai encontrar mais eleitores, mais apoiadores. Oi? É o caso do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores na década de 80, quando ele, pouco depois de ter surgido, ele era bastante radical. Voltado para a esquerda e para o eixo... Bom, aí há o debate se eles eram libertários ou autoritários, mas, enfim, muito voltados para a esquerda. Hoje em dia, nem tanto. Eles chegaram a privatizar aeroportos. Isso não é uma medida tipicamente de esquerda. Eles estão muito focados em comércio internacional. Então eles foram se aproximando do centro. Por quê? Porque no centro há mais eleitores. E não só há mais eleitores, como há mais apoiadores. A maior possibilidade de você conseguir cabos eleitorais. E há todo tipo de cabo eleitoral. Há o líder de comunidade e há o banqueiro. Vai financiar a tua campanha. Então, isso é muito importante. E isso aqui, caso algum de vocês tenha envolvimento com militância, é algo que
escrevam o que eu estou dizendo. Será usado contra vocês no futuro. Vocês podem, por exemplo, assumir um cargo, eletivo ou não, numa determinada posição política. Depois de um tempo, irem se aproximando do centro por causa da tal da governabilidade, ou por causa das alianças que você precisa fazer para tentar conseguir o que quer do seu programa, ou pelo que quer que seja, e à medida que você for se aproximando do centro, seus ex-colegas de militância vão falar assim: você se vendeu, você nos traiu. Isso irá acontecer. E isso acontece com todo mundo que é envolvido em política, seja governante, seja legislador, seja assessor, qualquer um. Isso acontece com todos. Porque invariavelmente vai tender para o centro. Agora, como o centro vai tender, depende da própria estrutura social daquela nação. Por quê? Porque algumas nações são mais voltadas para o autoritarismo, outras mais para o libertarianismo, outras mais para a esquerda e outras mais para a direita. Mais alguma pergunta? Não? Pois bem, nosso tempo está acabando, farei uma chamada agora, mas para a próxima aula tem um textinho que eu gostaria que vocês lessem, se possível. Giovanni Reale, História da Filosofia Antiga, páginas 189 a 199. São só 10 páginas. É curtinho. Na verdade, ele é tão curtinho que, se vocês quiserem, vocês já podem adiantar o próximo texto, que é do Platão. Mas, na próxima aula, nós vamos abordar a política na Antiguidade. Como que era a organização política dos gregos, como era a organização política dos romanos, como que era a estrutura social desses povos.